Boa tarde, eu sou Nel Morato, sócia proprietária da Leia Livros, editora e livraria. A editora atua com transparência, oferecendo todos os serviços de consultoria, edição, impressão, livraria e divulgação, atendendo às necessidades dos autores que buscam um espaço acessível para marcar presença no cenário literário. Escrever, publicar, ser lido, ser comentado e emocionar as pessoas é o desejo de todos os autores, e também o nosso. A atividade da editora é também transmitir orientação profissional que atenda às necessidades de seus clientes e escritores. Hoje recebemos a poetisa paranaense, Cleusa Piovesan, e seus convidados. No momento, já estão aqui Cláudio Lois, Neuza e Wesley Cândido. Eu gostaria que a Cleusa os apresentasse. Então, boa tarde a todos. Quem são os seus convidados? Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui presentes comigo nesse momento. E quero apresentar meus amigos do coração. Eu costumo dizer que eles são meus avalistas, né? Quando eu tenho uma loucura na cabeça, eles dizem, vai, faz, eu vou, corro atrás. Então, a Neuza é minha amiga desde 2006, é a irmã do coração, aquelas que a vida traz para a gente. Nós somos professoras de língua portuguesa também, ela me acompanha em cursos, em trabalhos e outras coisas também durante a nossa trajetória profissional. O Cláudio faz parte do Centro de Letras de Francisco Beltrão, foi lá que eu conheci há alguns anos, e somos amigos, somos parceiros de escrita em algumas obras aí, entre fotografia e arte literária, literatura, nós brincamos um pouquinho. E o Wesley Cândido é meu amigo, professor da UEM, pós-doc em literatura, então eu conto com o aval dele, porque ele é especialista na área. E é uma pessoa que me apoia muito também e que compartilha comigo toda essa paixão pela literatura. O Cláudio e o Wesley também são poetas, escritores, também têm livros publicados. Depois eu gostaria que eles também comentassem alguma coisa sobre isso. Perfeito, obrigado. Nós estamos aqui hoje para o lançamento do livro Literatura Inspira Poemas. Bem-vindos todos os amigos, leitores, escritores, todo o público em geral que quiser participar, pode deixar comentários. Então, nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Vou pedir para a Cleusa um breve histórico sobre a sua trajetória na literatura. Então, na verdade, eu escrevo já desde a década de 80, mas são escritos que ficaram guardados por muito tempo, né, por falta de oportunidade de publicação, por falta de coragem, por outros transtornos que a vida traz para a gente. E no ano de 2014, eu trabalhava com uma turma de 7º ano, que era terrível, e veio a ideia de trabalhar com eles literatura, e propor para eles a composição, né, a escrita de um livro. Então, eu levei essa turma para conhecer os espaços sociais da cidade, e eles escreveram poemas sobre o que eles viam, que eu penso assim, que ninguém escreve sobre o que não conhece. Então, uma das premissas da escrita é você também ter conhecimento sobre aquilo que você vai falar. E além de também ter essa linguagem, né, característica da poesia, como a gente está falando de poemas, né? Então, essa universalidade da escrita, ela vem de um contexto social. Nós estamos representando na escrita aquilo que nos incomoda à nossa volta, ou aquilo que nos encanta. Então, nós temos alguns vieses por aí. E com essa turma eu trabalhei 3 anos seguidos, e nós conseguimos fazer 2 publicações. Nossa Mágica Fábrica de Sonhos foi o primeiro livro com esses poemas,
e com alguns contos que eles escreveram durante 2 anos dentro de sala de aula. Quando eles estavam no 9º ano, aí surgiu Tipologias de Gêneros Textuais sob o Olhar do Aluno, que já é um livro um pouco mais elaborado, e eu trabalhei 10 gêneros textuais focados nas tipologias com eles também. Então, foi um trabalho muito produtivo. E nessa época, aí também eu pensei, por que não publicar os meus? E fui recolhendo coisas que eu tinha guardado por tudo que é lugar, até em passagem de ônibus tinha poema escrito, e eu fui digitando e compilando isso. Então, o primeiro livro que eu organizei foi este aqui, Não Diga que a Poesia Está Perdida. Então, são poemas que têm várias temáticas, né? Foi uma compilação de tudo que havia, sem muito critério de escolha de temática. E aí, junto com este, eu publiquei também um livro de contos, de crônicas, que é este aqui, o Fragmentos, e tem quatro crônicas autobiográficas nesse daqui, e assistindo a uma palestra do Marcos Banho sobre a questão da linguagem informal, né, e a questão do preconceito linguístico, na UFS, que é uma universidade aqui próxima à minha cidade, em Realeza, a Universidade Federal Fronteira Sul, eu tive a ideia de escrever um texto em linguagem, um livro em linguagem informal. Então, essa ideia surgiu em 11 dias, esse livro estava pronto, porque foi uma brincadeira também. As pessoas vinham me contar histórias e essas histórias viraram causos populares. E alguns também foram inspirados nas histórias das minhas avós. Então, este aqui, O Caos é Bom, então, aí varia, né? São contos, um pouquinho, divertido esse também, né? Um pouquinho humorístico. Para valorizar todo esse conhecimento popular. Então, as pessoas, às vezes, não valorizam quem não tem um saber escolarizado, né? Mas é um conhecimento de mundo muito grande. Então, se fosse assim, eu desvalorizaria meus próprios pais. Então, eu acho que esse conhecimento de mundo também dá muitas possibilidades para as pessoas, embora a gente saiba que hoje o saber letrado tem um peso muito maior. E aí foi seguindo, né? Em 2017, trabalhando e estudando sobre poesia sintética, eu escrevi um poema que ele não chega a ser um haikai, né? Porque o haikai, ele tem uma estrutura de sílabas poéticas metrificadas, 5, 7 e 5 sílabas em 3 versos. E esse ele desvia um pouco porque ele tem 7 sílabas em cada verso, então são reflexões. Eu costumo dizer que são aforismos em formas de poema, né? Então, esse Haikaindo na Alma. Tem um outro que eu não tenho mais ele aqui, estou esperando a remessa da editora, que não veio com a questão da pandemia, que é Descaminhos, que eu publiquei em 2019, são 10 contos sobre os percalços da vida, os desencontros da vida. Então, Descaminhos, um trocadilho com 10 caminhos, né? Publiquei também, em 2019, um poema, um livro com poemas sociais que está na Amazon, que é Ecos de Mentes. Então, esse Ecos de Mentes, ele é só um e-book, então não tenho ele como livro físico ainda. 2019 também, eu publiquei uma história de amor escrita em versos, pelo Leia Livros, né, com vocês, que... Prazer. Então, esse livro, ele é bem curtinho, bem fininho, né? Mas ele tem o prólogo da música Só, do Oswaldo Montenegro, que eu liguei para a produção deles e eles me autorizaram a usar a música para encerrar a história de amor com essa música do Oswaldo. Então, agradeço também a produção do Oswaldo Montenegro por ter cedido. E agora, né, estamos aqui hoje para essa nova aventura, avalizada aí pelos 4, né? A minha professora não chegou ainda, mas logo ela vem. Esse Literatura Inspira Poemas, também eu não tinha planejado a escrita dele. Eu já tinha lido, no ano de 2020, 9 livros, e aí eu li o 10º livro,
e a partir desse 10º livro é que eu tive a ideia de escrever um poema para cada livro lido, porque em março eu já tinha lido 10 livros, então tinha feito muitas leituras. E conversando com o Cláudio, mandei para o Cláudio esse primeiro poema, e ele achou legal a ideia. Aí eu comecei a escrever os outros dos livros que eu tinha lido anteriormente, e enviei para o Wesley. E o Wesley foi outro que avalizou. Então, estamos aqui, né, concretizando toda essa brincadeira onde literatura inspira poemas. E realmente, né, a literatura inspira não só poemas, inspira a nossa vida. Perfeito. Então, aproveitando todo esse leque, esse monte de livros, né, muito bom, você é mestre em letras, professora, pedagoga e outras tantas qualificações. Não existe limite. Você vai buscar o que quer. Eu quero saber das novidades para 2021. Eu não sei se não ter limites, é quando chegar no limite procurar um outro limite, né? Então, cada limite é do tamanho do sonho que a gente tem. Tenho muitos projetos agora para 2021. Um deles é ingressar no doutorado. Então, eu já tentei esse ano e como o meu projeto tinha algumas deficiências, não foi possível, mas um deles é ingressar no doutorado. E eu espero fazer novas tentativas no final do ano, estudar um pouquinho mais. Eu tenho enviado alguns livros prontos também para concursos, estou esperando alguns resultados. Tenho 3 livros prontos já, com prefácio de pessoas que leram e que também estão contribuindo comigo nessas produções literárias, né? Pessoas que entendem de literatura estão olhando o meu texto com um olhar mais aprofundado. E eu tenho também um podcast de poemas eróticos, que foi uma coisa que surgiu com a pandemia, a partir de umas conversas com um sobrinho da minha irmã, que ele é produtor, ele tem um canal Arte da 20, e no sábado à noite, 23 horas, vai ao ar esse podcast, que são com poemas declamados em português e em espanhol, e eu uso o pseudônimo de Fantine nesses poemas. O nome do podcast é Pimenta Rosada. Então, são poemas sensuais, eróticos sensuais, não vulgares. E esse programa tá bem bacana, e a ideia é que a gente produza um livro sobre os poemas que já foram ao ar, e no livro ter o QR Code para a pessoa acessar o áudio. E aí eu tô com um romance em andamento desde 2018. O nome do romance é Entre a Fé e a Tentação. É a história de um padre que sonha com uma moça e começa a ter sonhos eróticos com ela, e ele acaba conhecendo ela e se envolvendo com ela. Então, ninguém sabe o que vai acontecer com esse padre, se ele vai perder a vocação ou não. Eu já tenho o final da história na minha cabeça, eu só não tive tempo por conta de estudos, de trabalho, de outras situações, mas já está definido o final também da história. Ele está com 194 páginas por enquanto, mas é outro projeto que está aí. E esse ano, do ano passado para cá, eu comecei a entrar em academias literárias na internet, né, e alguns grupos de poesia. Está surgindo muito gênero textual novo, principalmente gêneros sintéticos. E eu estou me envolvendo com isso também. Agora eu entrei numa academia também, que é a ABLAN, é a Academia Brasileira de Letras e Poesia Minimalista. E me convidaram para a diretoria dessa academia. Então, estou fazendo parte da diretoria dessa academia também. E aí eu estou me especializando principalmente na questão dos haikais e desses poemas que já tem uma consistência, né, que é a Aldravia, que é criada por um grupo de mineiros, né, não lembro o nome dela, Dona Adel Leal, agora esqueci o nome dela, e o Poetrix, que é o Goulart de Andrade, que também faz parte dessa academia de poetas minimalistas que eu estou,
Então, são outros gêneros, e são gêneros também que eu consigo trabalhar mais facilmente na escola com os alunos, porque a escola ainda traz uma barreira para a literatura. A questão dos poemas dentro da forma e da forma, né, metrificados, eles às vezes não conseguem entender toda essa estrutura da versificação e da métrica, e eu não consigo fazer com que eles escrevam um soneto. Para mim mesma, que já tenho uma certa proficiência e conhecimento da literatura, é difícil a escrita do soneto, né? Então, até o próprio Wesley pode confirmar isso, né? É muito raro ter um bom sonetista, porque eles são muito rígidos com a métrica, né? É um poema muito rígido, bastante rígido com a métrica. E essas outras possibilidades, elas são mais fáceis de serem trabalhadas, de levar a poesia para a escola, fazer com que os alunos se encantem com o texto poético. Então, sendo um texto curto, ele é mais atrativo do que uma leitura de um romance de 200, 300 páginas, que às vezes ele começa a leitura e desiste. Infelizmente, a gente sabe que os nossos adolescentes são poucos que têm o hábito da leitura, né? E até eu já comentei, eu gosto muito da frase que o Ziraldo diz, que quem não lê como criança não lê como adulto. Eu acho que essa minha fixação, esse meu vício pela literatura, porque eu sempre fui muito incentivada desde criança, né? Eu tenho uma tia que foi professora, agora ela está aposentada, então ela tinha muito material, tinha muitos livros, e eu devorava tudo que ela tinha. Ela me incentivava a declamar, eu gostava bastante dessas participações de declamação na escola. O meu pai também foi muito incentivador, assim, porque ele adorava cinema e circo, então vinha um circo para a cidade, a gente estava toda noite no circo. Então, são formas de cultura que, às vezes, muitas pessoas não tiveram acesso. E nessa fase da minha adolescência, também tinha uns programas na Globo, que era orquestra no domingo de manhã, e eu amava escutar música clássica e balé. Então, tinha 2 programas, um de balé, agora não vou lembrar mais o nome, de orquestra e de balé. Então, eu acho que essa minha formação literária foi vindo, assim, se construindo a partir da minha infância, da minha adolescência, por esses acessos. E hoje a gente vê que é difícil a criança que para uma leitura. As mídias digitais, elas estão aí, estão muito atrativas, mesmo que eles façam muitas leituras, não é aquela leitura mais de conhecimento aprofundado, é uma leitura superficial, está tudo muito fácil vindo pela internet, é uma literatura muito fugaz, né? Deletou, acabou. E também acho que tem que ter limite, né? Como professora de crianças, tem que ter limite. Eu acho que o problema das redes sociais e da internet, do uso das telas, por exemplo, eu acho que tem a ver com isso. Tem que ter educação, tem que ter limite para tudo. E é difícil controlar, né? Porque agora mesmo, quando a gente vê os alunos na escola com as aulas online, muitos pais também não acompanham nem o rendimento escolar do aluno, que dirá um acompanhamento e instrução em direção a algo mais culto como a literatura. Então, está bem complicada a situação. Uma pergunta que eu quero fazer, você é militante de alguma causa? Qual? Eu acho que eu não sei se eu diria que eu sou militante, eu sou uma militante não muito atuante, eu acho que eu sou mais uma ativista do que uma militante, né? Então, eu assim, pelo teor do meu livro, a maioria das minhas leituras, elas foram nessa área, e não foi assim, foram livros que eu acabei lendo meio que aleatoriamente, né? Eu olhava ali a sinopse dele e é esse que eu vou ler agora. Não foi assim, eu fiz uma lista de leituras e li, não foi. Mas eu sou sempre uma ativista em defesa da igualdade das relações de gênero.
tanto por ter vivenciado isso, né, na minha história, a violência doméstica, tanto física quanto psicológica. Ter visto as minhas filhas passarem por isso em situações de relacionamento muito graves mesmo, inclusive com tentativa de homicídio, uma das minhas filhas. Então, histórias de mulheres próximas a mim que passaram por essas situações, isso é muito forte em mim. Isso grita na minha poesia, quando eu escrevo poemas de cunho feminista. Então, sou totalmente antagonista do sistema patriarcal, né? Esse sistema é um sistema de dominação, não de igualdade, e todo o processo de dominação, ele não deveria se manter, né? Sou também totalmente contra o sistema neoliberal que nós estamos vivendo, essa opressão do proletariado, esse favorecimento das elites, de modo maquiavélico, né? Estrategista, dominador. Prevejo que teremos tempos muito difíceis por conta disso. Então, eu gostaria mesmo que o país vivesse uma democracia efetivada e não mascarada, né? E que todos tivessem seus direitos respeitados em suas individualidades, sem julgamentos. Perfeito. Difícil, mas um dia a gente chega lá, viu? Esperamos, né? Pelo menos isso. Falando de poesia, tá? Todos os autores normalmente têm um fio condutor da poesia, romance, desculpe, romance, as agonias, as angústias, o medo, o trabalho, a violência e tudo mais. Qual o seu? Na verdade, eu acho que é toda essa observação social. Esse mundo é um laboratório, né? Basta nós pararmos para olhar pela janela, não essa janela objeto que nós temos na parede da nossa casa, né? Mas essa janela que nos permite ter um olhar crítico sobre aquilo que nós vemos à nossa volta, sobre esses contextos sociais. Então, o fio condutor são esses flashes do dia a dia, né? Não tem assim, agora eu vou escrever sobre isso, agora eu vou escrever sobre aquilo. Simplesmente surge, né? De um momento para o outro, estou ali pensando em alguma coisa e surge. Não tem assim uma previsão, agora eu vou escrever sobre isso, agora eu vou escrever sobre aquilo. Tanto que eu tenho bastante dificuldade em escrever quando eu tenho temáticas, né? Essa semana eu achei um concurso aí na internet sobre haikais, e aí são poemas que falam de beija-flor. E eu penei para escrever 3 haikais contemplando o tema beija-flor. Então, eu não gosto muito dessa questão de ter temática. Eu acho que essa liberdade para escrever tem que ser mais forte do que uma temática. Então, isso surge assim, num rompante. Geralmente, eu escrevo de madrugada. Eu sofro de insônia, né? Então, a madrugada é minha companheira e minha confidente. Às vezes eu coloco para fora as minhas angústias num poema, mas eu acho que é difícil o autor que não tem muito de si naquilo que escreve, né? Mesmo não sendo, às vezes, autobiográfico, sendo universal aquilo que você escreve, tem o que você acredita, tem as suas ideologias, tem a sua observação sobre o mundo. Eu acho que isso está muito forte naquilo que eu escrevo, tanto nos poemas sociais, quanto nos poemas femininos, nos intimistas, poemas de amor, né? As minhas frustrações amorosas, as minhas decepções, elas estão bastante presentes. Chega a ser um pouco cínico, às vezes, alguns poemas que eu escrevo de amor. Isso é uma autoavaliação. Mas eu concordo. E concordo também, principalmente, com escrever por encomenda. Eu não consigo também, tenho uma grande dificuldade. Então, por isso que eu te entendo. Eu vi que está inscrita no Oceanos, no Prêmio de Literatura, e também no Prêmio Jabuti, né? Vamos ter
Literatura inspira poemas, no Jabuti também. Na verdade, eu vou escrever os 3, né? Já que está aberto, eu vou escrever os 3 que eu publiquei o ano passado. Então, esse Um Toque de Magia e o Literatura Inspira Poemas, que é pela Leia Livros, e esse e-book, que daí também vai pegar outra classificação, né? Esse Ecos de Mentes, esse e-book que está na Amazon, que foi publicado por uma editora chamada Absurdo, é uma editora nova também, que também dá muitas possibilidades para a gente. Então, com certeza, eu acho que, eu brinco assim, quem não arrisca não petisca, é um ditado bem popular, né? E a gente não sabe qual é a opinião dos avaliadores a respeito de literatura. De repente, isso caia no gosto de alguém e alguém diz assim, nossa, que ideia maravilhosa. Então, eu acho que tudo é questão de momento e de oportunidade, e se a gente não escrever, nunca vai saber qual é o resultado que vai ter, né? Então, estou confiante. Vamos em frente. Não, e até houve uma grande mudança com relação ao Prêmio Jabuti desde o ano passado, que eles abriram a possibilidade para romance de entretenimento, justamente para poder aceitar. E nesse ano de 2020, né, tivemos 2 paranaenses, né? O Laurentino Gomes com o documentário Escravidão, acho que se não me engano, e aí tem uma poetisa também de Curitiba, que agora não lembro o nome dela. Então, 2 premiações para o Paraná, acho que o Paraná está dando liga aí. Nem me fala. Eu acho que agora a gente poderia, eu gostaria de ouvir os seus convidados com relação ao Literatura Inspira Poemas, que eles foram tão participantes. Quem fala primeiro? Wesley? Wesley é o prefacista do livro. Pois é. Olá, boa tarde. Posso falar assim um pouco, né? Acho que é um pouco difícil sempre falar de poesia, também falar da Cleusa é sempre um prazer, né? Então, essa poeta aí que eu conheci, incansável, né? Que escreve todos os dias, né? Não sei de onde vem tanta inspiração assim, né? Porque ela sempre está produzindo, né? Eu abro o WhatsApp de manhã e já tem uma poesia. Eu acho que isso né, realmente é uma poeta ativa, né? O tempo todo, né, e sempre, às vezes, com alguma arte, alguma foto, né, às vezes não sei de quem é a foto, mas tem uma arte ali, tem um tema, acho que um dos principais temas da Cleusa, não deste livro que está sendo lançado agora, mas acho que o erotismo está muito presente na obra da Cleusa também, acho que ele é muito vivo, muito forte, e eu acho isso muito importante, porque é uma voz feminina, acho que nos últimos anos as mulheres se deram esse direito de falar sobre sexo, sobre o erótico, sobre o sensual, algo que antes era muito cativo dos homens, né? Então era muito comum ouvir falar de sexo, ouvir falar de sexualidade entre os homens. E acho que de uns anos para cá tem toda uma leva de mulheres, e a Cleusa está entre essas mulheres, que tem coragem, né, de falar, de dar a cara a tapa, de mostrar o rosto e falar assim, não, aqui está a minha visão sobre o sexo, sobre o amor, sobre o erótico. Então, eu acho que isso é fantástico, né? E esse livro, eu sempre falo, a literatura, ela sempre dialoga primeiro com a literatura, né? A grande fonte inspiradora da literatura é a própria literatura. Além, é claro, dela ter esse caráter social, essa questão da observação que a Cleusa falou, e é realmente necessário, né? Observar, verificar, né? O Alfredo Bozzi fala isso numa conferência dele também, né? Sobre a observação, né? Sobre aquilo que, né, está como sombra, que o poeta traz e concretiza para nós. Eu acho que a Cleusa consegue fazer muito isso, né? Aquilo que às vezes para o nosso olhar pouco treinado, né? Que não está, digamos assim, né, tão nítido, né? A poesia da Cleusa, ela consegue dar nitidez, consegue dar concretude, e aquilo vira um poema, né, com muitos significados. Então, assim, é um prazer ler a Cleusa, é um prazer ouvi-la, né? É um prazer sempre estar perto desta pessoa, né, que cada vez eu conheço um pouco mais todos os dias. E, como eu falei, este livro, né, eu acho que ele é fundamental porque ele desafia o leitor, porque ele desafia as leituras do leitor,
né? Então, aqui nós vemos a poeta leitora, e não há poesia, não há escritor sem leitura, né? É fundamental ler sempre, né? Tem até um amigo meu que fala que ele sempre desconfia daqueles poetas que falam que não leem nada, ele produz sozinho, e geralmente ele produz coisas de pouquíssima qualidade, né? E aí, quer dizer, ler é fundamental, é o nosso universo, né? Há um universo todo de livros, é um bosque de leitura para que nós realizemos. E a Cleusa enfrentou esse bosque, né? E aí as primeiras vezes que ela mandou os poemas, né, justamente o desafio era esse, né? Era encontrar a intertextualidade, era encontrar o diálogo. E a intertextualidade é uma forma de mexer com a literatura, é uma forma de movimentá-la, porque é um olhar novo, é um olhar que desafia o leitor, porque lê com outros olhos um texto já estabelecido, ou às vezes um texto clássico, ou um texto conhecido de muitos. E é claro que essa relação com a intertextualidade só é possível também se o leitor tiver lido, né? Então, por isso que eu falo que o livro da Cleusa é um grande desafio para o leitor, porque pode inspirar, inclusive, a ler o livro no qual ela se inspirou, né? Porque quando você lê e fala assim, mas onde está a intertextualidade aqui? Aí vamos procurar, né, as referências, e nós percebemos que as referências de Cleusa são muitas, né? Porque ela lê muito também, né? Então, quando a gente começa a ler os poemas, a gente vai desvendando a mulher leitora, né? Aquela que também faz o caminho da leitura, aquela que não só escreve, mas que também tem no prazer da leitura, né, os seus momentos de reflexão, e o livro é uma grande reflexão sobre a literatura, né? Então, quer dizer, se falta um tema, né, a literatura, às vezes, ela encontra um tema, né, que é a própria literatura, é o momento em que essa literatura ganha asas e ganha novas formas, novas leituras. Eu gosto muito do Kafka e seus precursores, do Jorge Luis Borges, porque ele inverte a questão da influência literária. Ele fala que o que influencia é justamente o que veio por último, porque é pelo olhar do último que nós vamos ler os textos, os poetas, os romancistas anteriores. Não? Então ele fala que Kafka cria seus precursores por isso, né? Porque, quer dizer, é pelo olhar de Kafka que nós lemos os outros. E neste caso do livro da Cleusa, é pelos olhos da Cleusa, né, dessa voz poética, desse sujeito poético, que nós vamos ler os outros livros, que nós vamos encontrar o desafio de achar, né, as referências literárias. Então, quer dizer, ela dá novo sentido a estes livros. Até porque algo que é desafiador também, que ela não parte só de poemas, ela parte de romances, parte da prosa, não? E se sintetizar esta prosa em uma forma literária da poesia, do poema, né, é muito difícil. Então, eu acho que é um livro desafiador para o leitor, não? Que vai sentir-se muitas vezes instigado a ler o que ele não leu, né? Porque senão ele vai se ficar desamparado, né? Mas de que livro que ela está falando? Mesmo que ele encontre a referência ao final e se veja obrigado aí a buscar na sua literatura, na sua biblioteca, né, esse livro, porque é uma outra questão também que os hispânicos falam, né? A angústia, agora eu não lembro se é o Borges ou se é o Cortázar, em que ele fala que a angústia de toda pessoa que tem uma biblioteca é o fato de jamais conhecê-la por completo, não é? E o livro da Cleusa se oferece como uma biblioteca para quem for lê-lo. Vai encontrar ali uma biblioteca e vai encontrar a angústia de não ter lido muita coisa também, e que vai ter que ler, né, para poder entender melhor os poemas, para entender melhor a criação poética. Porque em cima disso, ela cria uma espécie de transliteração, de tradução, porque ela cria um novo sistema literário para interpretar essas obras. Porque agora já não é mais o livro, né, que está ali, é o poema da Cleusa, né, a gritar diante dos olhos do leitor, para ser compreendido, para ser entendido, para ser declamado, né, e com isso ele ganha atualidade. Né, ela atualiza estes livros por meio da sua literatura. Então, isso que é interessante, isso que é o enriquecedor do livro da Cleusa. Né, é justamente o olhar novo, né, o olhar, digamos assim, atento da leitora que entrou nessa biblioteca, selecionou aquilo que ela considerava mais importante, porque há uma seleção, não é? Querendo ou não, quando ela faz o livro, ela acaba, mesmo que não sendo de maneira consciente, selecionando os seus clássicos,
selecionando os seus autores preferidos, e com isso vem o livro, vem um novo livro, né? Então, quer dizer, realmente, literatura inspira poemas, não? E eles ganham uma nova forma literária, que é a poesia, né? Que é o condensarem, o Dichtschung, aquilo que é o hermético da poesia, aquilo que é condensar em poucas palavras para dar intensidade determinados temas que às vezes foram desenvolvidas em 300, 400 páginas e que a Cleusa consegue fazer em 1, 2 páginas, ela consegue condensar esses livros em alguns versos, né, poderosos, porque quando nós lemos, nos remete a estes autores e nós os vemos ali retratados. Então, eu acho que esse livro é um desafio para todos os leitores. Então, eu fico muito feliz, né, com esse trabalho da Cleusa, fico feliz de ter lido, né, o livro antes também, né, porque para mim também foi um desafio, não? Porque às vezes nós vamos chegando a um determinado nível, as pessoas acham que nós sabemos tudo, e o contrário, a gente sai sabendo menos ainda, né? A gente vai lendo e falando assim, nossa, ainda preciso saber mais, ainda eu sei pouco, aí de repente alguém aparece com algo novo, a gente sabe menos ainda, né? Então acho que esse é o desafio, né? É saber sempre mais, e o livro é um convite ao saber, é um convite ao conhecimento. Venha, leia, se desafie, e se você não leu, leia, né? Faça parte desse caminho comigo, né? É aquela história, né? É o leitor cúmplice, é aquele que vai ter que dar a mão para o leitor, e para o autor, e vai ter que seguir com ele como um criador, né? Porque o leitor, como diz o Cortázar, no jogo da amarelinha, ele também é o cúmplice, né? Ele também é um pouco culpado daquilo que o autor escreveu, porque é ele que dá significado, é ele que dá sentido, e nesse processo de intertextualidade é que a Cleusa vai nos desafiando a construir novos sentidos em cima daqueles já estabelecidos. Muito obrigada. Excelente. É uma visão diferente de uma outra pessoa. Eu li o livro, estou querendo ler vários que ela menciona, que ela leu, que ela escreveu, que ela menciona. Porque tem documentários também, é bem variado. Então, tem para todos os gostos, né? Neuza, vamos falar um pouquinho da amiga? Vamos lá. É até difícil falar. Por que o Cláudio está rindo agora? Eu estou rindo porque eu estou quieta aqui, ó. Bom, gostei muito do que o Wesley falou, gostei de toda a fala da Cleusa, e realmente, se ela for fazer uma volta para o passado, nossa amizade é antiga, e desde que eu conheço essa menina, ela vem escrevendo. Cleusa, lembra quando nós fazíamos a pós ali na UFES, que você se inspirou naquele poema do Drummond, quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra? Daí eu falei, meu Deus, você tem uma poeta dentro de você. Né? E ela fez uma intertextualidade, ela criou um poema, falando de mulher carregar bandeira e tal. Desde sempre, tudo é motivo de inspiração. Então, a Cleusa tem muita vibração, tem muita energia, pululando dentro dela, tudo que ela vê vira poema, tudo que ela vê vira algo transmitido no meio da linguagem. Eu acho que ela tem uma facilidade no domínio das palavras, na forma de expressão, e essa liberdade que ela tem, eu fico muito admirada, porque eu não consigo, ela me estimula, vamos, você também pode escrever alguma coisa. Não, parece que eu tenho um bloqueio, eu até penso, na hora de pôr no papel, eu não consigo. Então, assim, essa facilidade e essa liberdade que ela tem no manuseio das palavras, né? Então, olhar para as cenas do cotidiano, olhar para os livros, tudo para ela é um motivo de se transformar em palavras, que podem virar poesias, que podem virar obras de arte, né? Então, assim, ela disse uma fogueira dentro da cabeça dela que não para noite e dia. Eu já fui junto quando nós dormíamos no mesmo quarto para corrigir as redações da UniOeste, do vestibular. Ela acordava de madrugada para escrever. Me deu uma inspiração. Eu falei, mulher de Deus, descansa. Não precisa descansar. O descanso é escrever, é produzir, é expressar os pensamentos. Então, admiro muito. Nós somos amigas irmãs do coração, então muitas de nossas aventuras, quando eu morava lá em Planalto, nós
nos encontrávamos mais. Agora eu moro longe, mas ainda assim a gente bate bastante papo, graças a Deus pelo WhatsApp e tal, a gente consegue se aproximar. O livro que eu enviei, que ela pediu para eu ler, na verdade, eu estava fazendo uma disciplina especial doutorado, e uma das pessoas que vieram falar das suas obras e tal, autores da Amazônia, né? E falei, não, esse aqui eu tenho que mandar para a Cleusa, porque eu percebo assim que eu e ela pensamos parecidas também nessa questão antimachista, né? E eu achei, como a Altier, quando ela produziu essa obra, ela é muito defensora, e ela fala de uma forma que expressa as angústias da mulher que passou por inúmeros preconceitos, desde a infância, sempre sofrendo muitas violências, vamos dizer assim, muitas formas de violência, né? Repressão, tudo era proibido, muita violência em termos físicos também. E aí mandei para ela já se inspirou, leu, já produziu um poema, e é esse que ela gostaria que eu lesse, né? Para ilustrar um pouquinho, então, da obra dela. Posso ler? Sim, por favor. Então, tá. Ele está aqui no chat. Esse da Monique Maltier é bastante pesado o livro, assim, porque traz toda a história do sofrimento que ela enfrentou desde a infância, as agressões do pai, da família, né? E depois, na hora de assumir a sua sexualidade. Também ela faz, assim, um relato de uma forma muito chocante e por meio de muitas metáforas. Obrigam o leitor a ficar pensando e, ao mesmo tempo, pulsando ela. Eu percebo, assim, que é sofrido para ela escrever e deixa muita coisa no ar. Então, a Cleusa criou um poema baseado na leitura dessa obra. Pré-destino. Um corpo. A violência, o medo, as marcas, o desamor. Um enredo, circuito fechado. O eu versus o mundo, sujeito versus família, amigos versus inimigos, amores versus dissabores. Paradoxos que humilham, dia após dia. Angústia, esperas, traumas. O corpo dolorido, o sangue nos olhos, as dores da alma. Um destino cumprido, as descobertas da vida, a busca de paz. A consciência da negação. O ódio a remoer, desejos insanos de amar. Um lar, uma prisão. Essa é a obra, então, da Cleusa Piovesan, baseada na obra de Monique Maltier, né? Flor de Gume. Flor de Gume. Até tinha obra aqui, mas você pode ver que eu estou falando no celular, porque eles estão lá no quarto, tem um pessoal aqui em casa fazendo toda uma transformação, e dei meu computador lá, nem vou buscar, por isso que eu estou no celular. Mas, assim, o que dá para se dizer da Cleusa? Vamos ler suas obras, eu gostei da fala do Wesley, que é realmente... esse livro vai nos instigar a ler as leituras que ela fez para ver com os olhos nossos. Muitas vezes a leitura que ela faz nos inspira a olhar, a reler muitas vezes, mesmo as obras que já lemos. Então, assim, eu desejo sempre muito sucesso. Toda vez que ela publica alguma coisa e compartilha, eu falo, ao infinito e além. Não há limites para essa menina, né? Ela vai longe, eu acredito sim que ela vai receber muitos prêmios, e vou me inspirar nela para começar a escrever algumas coisas também. Inclusive, ela já escreveu, ela está aí se fazendo, mas ela já escreveu. Nós fizemos um curso o ano passado, 2 módulos juntas, literatura como ato de libertação, e um dos exercícios do curso era de um encontro ao outro, tinha que produzir. A Neuza produziu poemas maravilhosos. Quem sabe não foi inspirada em mim, né? Provavelmente. Pretendo dar sequência, Cleusa. Já tenho um monte na minha mente, só preciso pô-los no papel. Que bom. O Cláudio também é outro estimulador, que nos instiga bastante, naquele grupo que ele tem lá. Vamos produzir. Soltar a nossa criatividade, né? Falar aquilo que sentimos. E eu acho, e lendo as obras da Cleusa, as poesias, as obras dela, todas são sentimentos. Quando você lê, você percebe o sentimento pulsando ali, o que a Cleusa sente está ali, né? E ela consegue pôr no papel, de uma forma muito livre, muito espontânea, os sentimentos. E isso desperta em nós, realmente, o desejo de ler. Então,
Eu estou ansiosa para ler esse livro dela, ela me deu vários, eu vou fazer um baita de um post na Face, que agora eu posso, e aí vou falar de todos os presentes que ela nos deu. Então é isso. Sucesso sempre, tá, Gleuza? Obrigada. Bom, agora vamos então para o Cláudio, né? Seria melhor uma sequência de perguntas. Mas vamos lá. Eu escrevo por ter pouca memória, é a primeira coisa. Então, eu já rabisquei algumas coisas aqui. Bom, quando a Cleusa mandou um poema e disse, isso aqui é em cima de tal obra assim, assim, eu não vou lembrar agora a obra, mas eu lembro que eu não tinha lido. Aí pensei, isso é interessante, por quê? Nós quase não temos mais críticos hoje em dia. Ao menos eu encontro muito pouco. Alguém que se dê ao trabalho, ler e avalizar se aquilo é interessante ou até incentivar que aquilo vá para frente. Porque hoje, se nós formos olhar em relação, por exemplo, a um século atrás, que sobraram 20 e poucos livros que alguém imprimiu lá numa gráfica, ainda naquele sistema de bater, né? Cada folha, né? Hoje em dia é fácil publicar, não é mais difícil. E aí o que acontece? Você tem uma quantidade enorme e isso vai andar aonde? Né? Aonde nós vamos com eles, né? Nós podemos escolher um lugar, eu posso ir a São Paulo, ao Rio, ficar nesse eixo, né? Como é que nós trazemos esse eixo para nós? Né? Eu vejo isso muito participando aí, que eu faço parte tanto do Centro de Letras, aqui de Beltrão, né? Onde a Cleusa também participa. Eu sou associado do Centro de Letras do Paraná e também associado correspondente da Academia Paranaense da Poesia, né? Com a parte internet, né, nós temos, por exemplo, lives e tudo, onde nós temos como divulgar a literatura, que era algo que nas reuniões presenciais, digamos que assim, eu teria que ir a Curitiba. Então, o que tem? Tem essa facilidade. Quando a Cleusa colocou aqui a questão do livro, né, e disse, eu vou começar a escrever isso para pensar num livro, isso veio um tempo depois, né? Aí eu disse, vai ficar interessante pelo diálogo. Até que um dia que ela mandou, ela assim, escolhi ler o seu de poemas inteiro. Eu disse, olha, eu acho que é muito chato ler um livro de poemas inteiro. Né? Por quê? Cada poema é uma situação, um eu diferente. Pode até ter uma linha, alguém pode escrever dentro de uma temática e tudo mais. Mas cada poema acaba sendo uma reflexão muito individual. Então, o que acontece? Eu acredito que hoje em dia, o que tem melhorado e muito é assim, existe uma liberdade de expressão de todos, dependendo de quem for. O que acontece? Você só vai entender a sua expressão quando você tem a troca com o leitor. E aí eu acredito que entra muito o livro da Cleusa, porque eu não vi isso ainda, alguém escrevendo em cima de uma obra de alguém seguindo um mesmo gênero. Então, o que acontece? O livro, no fundo, tem toda essa leitura, né? Tem o leitor que vai passar pelo livro e que transporta isso para um poema. E quando eu leio o poema do meu livro, esse escritor aí, eu nem sei quem é. Por quê? Porque ele tem a mescla, é que nem um casamento do escritor com o leitor. E aí a tradução saiu num poema. Se fosse um crítico literário, seria com um crítico literário. Se for a nossa... o nosso lúdico poético matinal, né? Às vezes a Cleusa me manda alguma coisa, eu escrevo outra de volta, enfim, a gente faz isso quase que é normal fazer, né? Não tem nada estranho. Mas você acaba encontrando uma outra pessoa.
Mas que lá no meio do poema, né, tem aquela que, esse aqui eu acho que eu desconfio quem é. Entende? Então, eu acho que isso aconteceu em cada obra. Eu tenho que agora ver o restante ler o livro, né? E olhar, porque acredito que vai acontecer, como também acontece nas lives. Você ouve alguém declamar um poema de alguém desconhecido, aí você chega e diz, nossa, eu gostei disso. Aí você vai lá, procura e lê mais 3, 4. Você pode não ler o livro inteiro, porque hoje, outra coisa, nós precisamos também explorar a mídia onde estamos. Né? Se a nossa mídia é mais curta, por exemplo, se entra uma citação, opa, isso me chamou a atenção, hoje em dia é rápido, a gente entra aqui numa tela, pesquisa, vai na biblioteca, a biblioteca não é mais algo muito estranho ou difícil de chegar, e você chega até no original. Você olha lá e isso não ficou interessante, não é o que ele falou lá. Por quê? Existe essa velocidade maior, né? Então, eu percebo isso. Essa liberdade de expressão, por exemplo, da Cleusa, ela anda, por exemplo, numa parte que eu não ando. Né? Somos diferentes nisso, né? Mas não quer dizer que não tenha um diálogo constante. Por quê? Porque tem uma liberdade de expressão dela, minha, do Wesley, da Neuza, da Nel, né? É assim que pronuncia? Nel. Eu ainda não... Eu sou meio ruim com nomes, mas daqui a pouco eu guardo. Então, o que acontece? Essa liberdade de expressão também cria uma responsabilidade para cada um. Porque agora, quando eu leio o poema que ela escreveu em cima do livro, eu pensei, nossa, que responsabilidade que foi lá, porque saiu isso aqui, e aí? Isso está ligado com o livro, isso é o livro que os leitores estão encontrando e tudo mais, né? Hoje em dia, ter um retorno, o problema não é escrever o livro e publicar. Eu acho que o problema maior é saber quando alguém leu e devolve e diz, olha, mandei esse teu poema para um amigo meu porque ele ia gostar disso e acertei. Pronto, o seu livro de um poema lido ganhou. Sabe? Você ganhou a obra com aquele leitor. Então, aqui, cada poema também vai incentivar a procurar essas obras, sabe? É aquele poema que foi de uma obra que é muito maior. E aí você tem esse ida e volta que vai passando. Então, essa é a ideia que eu achei interessante. A Cleusa pediu para citar mais algumas coisas, mas eu ia lembrar uma parte lá, né? Que, por exemplo, nessa questão dos poemas curtos, eu também gosto deles, né? Por exemplo, eu tenho a minha amiga da UBT de Curitiba, a Andrea, e ela é da parte dos trovadores, né? União Brasileira de Trovadores, né? Eu sempre me atrapalho com as siglas, né? Mas é da trova, né? O que acontece? Eles têm um trabalho na escola que é o quê? Que é com a trova, com crianças, né? Por quê? Porque é algo onde você pode dar uma partida lá de pequeno. Porque eu acredito que é assim, ninguém começa lendo um livro enorme, que tenha um conteúdo absurdo. Ele começa com coisas pequenas. E aí ele vai aumentando a linguagem, a complexidade, e aí ele vai chegando nas obras maiores, né? Então, esse trabalho deles com a trova, o que a Cleusa faz na escola, dos poemas relacionados com a parte social, né? Ou aqueles que a gente faz lá no Literatura em Ação, algum exercício que a gente faz no Centro de Letras, né? Porque esses tempos ficamos provocando a criatividade, né? A Cleusa trouxe. Sábado agora nós vamos ter uma oficina de espina, né? Que para mim é algo novo, eu nem olhei lá ainda, né? Por quê? Você também quer, às vezes, olhar e ver alguém apresentando aquilo para você a primeira vez. Porque senão, o que acontece também, né? Qual é a grande tentação? Eu leio e já saio com a minha visão. Então, é difícil também que a visão do outro entre. Eu gosto mais da curiosidade, sabe? Você ouve, aí você complementa com a sua pesquisa e sai algo novo, né? Sai um terceiro, né? Então, eu acho que
todo esse trabalho, né, da Cleusa nesse sentido é bom, e ela é a nossa revisora gramatical na história, né, porque de vez em quando ainda escapa algum erro, né? Por quê? Porque a gente sai pensando, escrevendo e vai embora, né? Então, essa parte é interessante. Eu vou pegar e eu vou tentar declamar o poema, viu? Porque eu ganhei ele assim em cima da hora. Aí assim, ó, declame. Vamos ver como é que sai. O título ele é em cima do meu livro Sonho, de poemas, né? E o título que a Cleusa deu para o poema dela é Pão Nosso de Cada Dia. Tem versos sem rima, carregados de vida, estaciono meu pensamento e embarco na fantasia simples e cotidiana que simplesmente extasia. Em estrofes bem medidas, permeadas de desejos, de repente me reinvento e descarrego idiosincrasias num átimo de esperança em tons de luz e magia. Em um poema despretensioso que pretende me enredar, ponho-me em movimento por esse pão nosso de cada dia, divagando na imaginação, saciada apenas pela poesia. Cleusa Piovesan. Posso comentar? Eu critico, eu às vezes critico o Cláudio, ele me manda os poemas, dá uma olhada para mim, eu falo, meu Deus, como você está numa fase nostálgica. E assim, ele é muito sintético, os poemas dele são curtos, né? E eu às vezes tenho alguns poemas muito longos, eu até estava revendo ali o que eu fiz sobre a minha releitura do 100 Anos de Solidão, ficou várias páginas, né? Mas 100 Anos de Solidão não tem como condensar em uma página só, eu acho. Então, foram muitas releituras também para a composição desse poema, foram várias releituras, inclusive eu li o Grande Sertão Veredas agora, em história em quadrinhos, então uma literatura bem mais acessível para os alunos também. Mas voltando ao Cláudio, ele achou que o que está escrito ali não tem nada a ver com o livro dele, eu acho, né? Mas assim, não, é outro. É outro. Quando eu olhei para o poema dele, ele tem muito essa questão de uma visão singular, assim, uma visão de questionar a fugacidade da vida. Bastantes poemas deles têm bastante desse fazer poético relacionado, assim, ao tempo e à vida. E eu acho bastante importante, é muito significativo. Então, esse livro dele é mesmo o pão nosso de cada dia, uma poesia para ser comida no café da manhã, outra no lanche da manhã, outra ao meio-dia, sorvida aos poucos. E a poesia, assim, se a gente for ler um livro todo na sequência, não vai fazer sentido, tem que ter pausas para a leitura da poesia, para a gente deglutir o significado delas. E eu gostaria também que o Wesley lesse o poema que eu fiz para o dele e botasse as impressões dele também, né? Vou ler aqui, vou fazer a leitura. O Wesley também, ele pode comentar, o Wesley também ele escreve sobre literatura histórica, né? Então, ele faz pesquisa sobre literatura histórica, ele tem 2 livros, um livro de contos agora também que está na Amazon, ele pode comentar sobre isso. Na verdade, eu tenho trabalhado mais com literatura, história e memória, né? Mas tem alguns resultados de outras pesquisas anteriores. Um é o José de Alencar, Sou Americano para o que Der e Vier, que saiu pela editora da UEM, que é uma pesquisa de doutorado e que eu faço uma releitura da obra do Alencar a partir dos hispânicos. Tem um outro teórico também, que a Cleusa até encontrou alguns erros, embora tenha passado por revisão, sempre escapa alguma coisa, né? Que é o Instinto de Americanidade na poesia de Fagundes Varela, também século XIX, né, um romancista e um poeta. Em 2014, eu lancei um livrinho de poesia chamado A Memória das Palavras, né, então baseado bastante em questões de memória. E o último, que saiu ano passado pela Penalux, foi o Condomínio Fechado,
que é um livro de contos fantásticos, em que eu saio um pouco da poesia e vou para um plano da poesia, digamos assim, para o fantástico, e que se eu tivesse pensado a pandemia, né, porque ele saiu pouco antes da pandemia, acho que ele se enquadra bem, porque as personagens estão todas fechadas dentro de um condomínio, e é um condomínio que vai devorando as pessoas, né, elas vão sendo devoradas por paredes, por situações, por pessoas, né? E aí eu vou para o fantástico na busca de encontrar mais a fantasia do que a realidade, embora esteja com o pé muito fincado na realidade, mas porque eu não queria algo que fosse tão autobiográfico, eu queria algo mais inventivo, né? Embora tenha escapado em 2 contos um pouco de autobiográfico também, porque é meio difícil, né, nós nos livrarmos de nós mesmos quando vamos escrever, né? Eu admiro escritores que conseguem isso, mas eu não consigo me livrar de mim mesmo, né? E eu acho que é um problema de quem escreve poesia, né? Nós estamos muito entranhados dos nossos sentimentos, da maneira com que nós olhamos o mundo também. Eu tenho um blog, né, chamado Protocolo de Leitura, que eu divulgo as poesias, que eu divulgo textos em prosa, depoimentos, desabafos, né? Então eu falo que ele é um blog para tudo. A Cleusa escreveu um livro aqui, né, um poema sobre um livro meu, que está na Amazon, só em e-book, que é de poemas de amor e outras ausências, que é um tema que eu tenho bastante dificuldade de fugir, tem hora, que é o amor. Até parei de escrever poesia já tem alguns meses, né, sem escrever poesia, por causa dessa perseguição do tema amor. Eu falei, eu quero deixar esse amor um pouco de lado, né, e tem hora que ele me persegue, e aí eu fiz um livro selecionei só poemas de amor e ausências, e a Cleusa fez uma releitura aqui, que eu vou ler, Entre as ausências do tempo. Tantas carências, tantos elos perdidos, e amores que ficaram no caminho, presos nas ausências entre o ir e o voltar, ao ponto no círculo do tênue equilíbrio de uma corda bamba que nunca está fixo no mesmo lugar, nas amarras do tempo, entre meio a universos que não cabem verso, há um desvendar entre profecias, e o que foi ao vento perdeu a inocência, traz a incoerência de andar sem rumo, num desenho em nuvens, ou num carrossel, sempre esperar um lumo. Deixa eu pegar aqui a continuidade. Sem permissões nem julgamentos, nenhuma oração que vá redimir. Os pecados da mente carregam lamentos e lembram um corpo ardendo na névoa do tempo, e um orgasmo que não vai existir, restando frio no baixo ventre que só traz tormentos. Sonhos já desfeitos, ou que hão de vir, tingem a página em branco em busca de histórias, ou de um par de pernas, ou de um batom carmim, ou de olhos oblíquos que selam promessas, reavivadas do baú da memória, delírio de arlequim. Cair no vazio da vã existência revela a nudez de quem não viveu, calcula as ausências, faz psicanálise, reza ave-marias, vai a cartomante, espera clemência entre carnavais e alegorias, não encontra o tempo que já se perdeu. Poemas de amor e outras ausências, né? Que ela baseou. Desculpa a leitura um pouco truncada, eu estou com as fotos, né, que a Cleusa me mandou do poema, e eu tenho uma memória curta para poema, sempre falo, né? O Cláudio está falando ali, ele anota bastante também, né, por causa de não lembrar muito, eu também não lembro muito. E o mais curioso foi que quando ela mandou o poema para mim, eu tinha encontrado as outras referências dos outros autores, mas eu não encontrei a minha referência no primeiro momento. Ela falou, tu não está te reconhecendo, não? E aí eu olhei, parei, pensei. Hoje, relendo o poema, eu me reconheço nos poemas de amor e outras ausências. Mas na primeira vez, né, acho que eu não tinha deglutido ainda bem o poema, e realmente, né, eu concordo com o Cláudio, com a Cleusa, né, o poema, tem hora que a gente tem que ler um poema, 2, 3 e parar, porque cada poema é um universo, cada poema é um mundo, né, que a gente tem que deglutir, que a gente tem que saborear, tem que, né, se encontrar naquele mundo, né, e eu, claro, fiquei muito feliz, né, também me sinto homenageado, né, com esse poema, porque ela criou um outro poema de amor e ausências, né? Um outro percurso, um outro caminho, né, que ela cria
e que ela relê o meu livro de poesias, né? Então eu fico muito feliz com isso, fico muito grato também, né? Porque não é todo dia que nós temos um leitor atento. E quando a Cleusa ela se volta sobre os nossos poemas, ela está dando atenção, né, que muitas vezes a gente não consegue, né, de outros leitores. Não? Eu estive no encontro de literatura brasileira contemporânea na UFRJ há alguns anos, e um dos poetas falou assim: a vida de poeta é muito dura, né? Porque assim, a gente sempre vai ficar a vida toda perguntando para as pessoas: você gosta de poesia? Ah, então, eu tenho um livro de poemas aqui, eu vou te dar esse livro de poemas, vou te presentear com esse livro, né? E a gente vive fazendo isso, né? Eu falo que a maior parte dos livros que eu publiquei, dos que eu, né, tinha comprado para divulgação, vendeu acho que uns 60, 70, o resto, na época, eu acabei dando tudo, porque eu não esperava as pessoas comprarem. Você gosta de um livro meu aqui? Ia lá e dava para a pessoa, né, o livro, né, naquela ânsia de que as pessoas lessem o livro. Então, eu acabei comprando mais livros da editora do que as pessoas, né, na época. Então, mas é um prazer de divulgar a literatura, e eu vejo que a Cleusa tem isso, ela tem esse prazer, né, e ela tem isso, né? É poeta. E isso de ser poeta nunca mais vai sair do nome dela, né? Sempre vão olhar para ela como uma poeta, né? E se isso é maldição, como diziam os românticos, né? Que seja uma maldição eterna, né? Que seja as poetas sempre, né? Para nos presentear com esses versos. Eu quero agradecer eu quero só agradecer ao Wesley também por ter me apresentado um autor em 2018. Esse autor, ele fez, eu acho que um congresso, alguma coisa em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, o Narlan Matos. Então, ele começou a me mandar algumas coisas do Narlan Matos. O Narlan Matos é um poeta baiano que hoje mora nos Estados Unidos há alguns anos, né? E ele também, a literatura dele é mais conhecida fora do Brasil do que no próprio Brasil. E ele já tem publicações em várias línguas também. E eu conversei várias vezes com o Narlan, uma pessoa muito simpática, e ele me enviou um livro dele, que também eu fiz a leitura, e eu gostaria de ler o poema que eu fiz para o livro do Narlan, se me permite. Por favor. Não, mas nós queremos outros também. Os melhores. Eu acho que eu perdi agora a página aqui. Espera aí. Eu tinha escolhido o poema do Narlan e perdi a página. Posso só fazer uma pergunta? Sim. Vocês estão ouvindo um eco como eu ouço aqui? Sim, um sonzinho estranho. Sim. Eu não estou escutando. Porque como nós temos... como eu sou muito acostumado com lives, porque a gente trabalha pra caramba lá com as entidades, então eu estou ouvindo isso e às vezes a gente até perde a fala. Eu estou ouvindo. Eu vou desligar o meu microfone também, que às vezes ajuda. Pode ser. Então, a obra do Narlan se chama Canto aos Homens de Boa Vontade. Então, ele gentilmente me enviou pelo Messenger essa obra e mais uma outra também, que agora não lembro o nome. Então, para essa obra, Canto aos Homens de Boa Vontade, o poema é Busca Constante. A constante busca por humanidade, aquela espelhada no rosto do irmão, transeunte numa rua qualquer, ou mendigando nos becos da vida, perdido nos becos da memória, encontra meu olhar, que se reconhece no olhar do outro, mas se sente perdido na vileza que desumaniza, que comercializa vidas por uma banalidade qualquer. Não há cidade, país, continente em que eu não me perca e não me procure nos rostos anônimos na multidão. Eu, homem comum, interrogo-me como minha imagem e semelhança, tão diversa e tão dispersa, se distancia de mim? Quando tento alcançá-la, esvanece-se no ar ou no éter, ou no limbo de minha existência. Ainda correm na memória os verdes anos de minha meninice, onde as responsabilidades perdiam-se na linha do horizonte, ou se escondiam detrás de algum monte, enquanto a poeira da infância era deixada para trás nas pegadas do caminho.
Só a marca de minha descendência para sempre será vincada, na lembrança de meu pai e no semblante de meu filho, para que eu não me perca de quem sou. Por todos os caminhos que percorri, deixei o rastro do verde viço de minha esperança. E creio nos homens de boa vontade, depositando as armas, destituindo-se de vaidades, sem a fome de poder, que vejo estampada em seu olhar fatigado, correndo para um abraço fraterno, no qual eu me reconheça, sem juízo final, sem perseguições ou guerras, vestindo-me de luz e paz, livre, quando vir o sopro do sono eterno. Então, eu acho que o Narlan, ele é um dos autores que ele tem que ser reconhecido no Brasil e que ele representa essa busca pela humanidade no ser humano. O Wesley, que conhece a obra dele e já leu mais coisas do que eu, ele tem bastante dessa nossa necessidade de estarmos mais próximos, de estarmos mais gente, né? E a gente vê que todas as colonizações que houveram na nossa América do Sul nos levaram a esse processo, né, de estarmos ainda atrelados às elites, ao que vem de fora. E é muito forte isso na obra do Narlan, dessa denúncia sobre esses processos de exclusão que nós temos em todos os sentidos, né? Não é só a questão da mulher, do negro, do homossexual, do pobre. Nós temos exclusões totais. E é muito triste, então, que nós sempre nos reconheçamos no outro, né? A nossa imagem e semelhança, que ela seja vista e nós consigamos respeitar o outro como nós respeitamos a nós mesmos e como nós queremos ser respeitados. Então, eu gostaria muito de ter um pensamento melhor sobre o futuro, mas está muito difícil. E outro poema dos que eu escolhi é o que faz a abertura do livro, que é sobre Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que eu acho que é uma literatura praticamente obrigatória para todo brasileiro, para entender como que nós fomos atrelados a esse processo de colonização e nós não nos livramos dele. E uma coisa, assim, que eu até fiz uma crônica quando surgiu a questão da reforma ortográfica, né? Nós continuamos colônia linguística de Portugal, porque a nossa reforma ortográfica, ela não serve para nada, não modificou nada a pronúncia das palavras, ela simplesmente alterou algumas acentuações aí, que não nos dizem nada, para nos adequarmos mais ao que se fala em Portugal e os outros países de língua portuguesa. Então, foi mais um acordo comercial do que uma necessidade, essa reforma ortográfica. E o que a gente vê que os governos estão fazendo são essas imposições, que tudo é posto goela abaixo. Então, não se é pensado a língua numa reflexão sobre a língua, né? Vamos impor e todo mundo que se adequa a isso, e é muito triste, né? E aí você pensa que algumas coisas que poderiam ter sido eliminadas dessa nossa língua padrão não foram nem pensadas, né? Mas nós estamos nos adequando ainda como colônia linguística dessa língua portuguesa, que não é mais portuguesa. A nossa língua é língua brasileira, com todas as interferências que nós temos dos processos de colonização, das imigrações, né, vindas no início do século XX, toda essa influência. E uma coisa que o brasileiro tem é se deixar dominar pelo que vem de fora. Parece que o que vem de fora é muito melhor do que está aqui, mas isso é falta de identidade, né? Falta de nacionalidade, falta de valorizar e de conhecer a cultura nacional, porque muitas vezes se critica sem conhecer. Um dos exemplos de crítica sem conhecer foi a questão do cinema nacional. Todo mundo sempre criticou o cinema nacional, o cinema de fora é muito melhor, mas nunca assistiu o cinema nacional.
Então, não se fala do que não se conhece, né? Se critica o que não se conhece. E uma coisa que me incomodou muito, há alguns meses atrás, foi a crítica que o Felipe Neto fez às obras do Machado de Assis na escola. E aí eu fui pesquisar quem é o Felipe Neto para falar do Machado de Assis, e ele se autodeclara autodidata. Então, provavelmente, ele não tenha lido nenhuma obra do Machado de Assis, ou, quem sabe, o conhecimento dele seja insuficiente para ter entendido a obra do Machado de Assis, para ele dizer que Machado de Assis não é literatura para a escola. Eu trabalho Machado de Assis com os meus alunos de 7º e 8º ano, e 9º ano, e são as obras que eles mais gostam, porque fazem reflexões sobre comportamentos, sobre a vida, simplesmente tem um modo de ser exposto isso para que seja entendido, né? Por mais que o vocabulário seja um vocabulário muito culto, muito diferente do que eles estejam acostumados, você coloca um vocabulário básico e você consegue. Então, eu acho que nós temos também que refletir sobre de quem estão vindo essas críticas, de quem estão vindo essas imposições, né? Porque a voz do Felipe Neto é muito mais alta do que a minha. Ele é um influencer digital. Eu sou só uma professora, uma poetisa aqui do interior do Paraná, mas eu não vou ficar calada enquanto uma pessoa que tem um conhecimento muito ínfimo sobre Machado de Assis alardeia o que não sabe. Perfeito. Então, o poema que eu gostaria de também mostrar para vocês é esse do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, o livro que eu li. Nossas raízes. E acho que ele contextualiza bem o que nós estamos vivendo, infelizmente. Raízes podres e mal formadas que não sustentam qualquer planta, nem o grandioso pau-brasil, origem do nome dessa terra brasileira. Em brasa ardendo desde a colonização, à mercê de mercenários que suplantam culturas em nome de riquezas. Existe maior pobreza? Essas são as raízes de um povo indolente que transmitiu à sua gente a preguiça e a exploração, colonizando a nova terra na filosofia do dolce far niente. Tradução literal, ócio prazeroso. Mas só aos senhores, que oprimiram e exploraram, escravos e imigrantes. Esta é a terra de gigantes? Mudou alguma coisa desde a chegada de Cabral? Sim. Livramo-nos a duras penas da colonização linguística de Portugal, mas a ambição dos poderosos tem proporção aritmética. E nem Pitágoras de Samos criaria filho tão ingrato, com personalidade tão abissal, ou será uma progressão geométrica? Está mais do que na hora de cortar esses males pela raiz, de valorizar nossa cultura multifacetada, múltipla em suas expressões artísticas, que representam a miscelânea racial, que habita esse imenso território, o sincretismo religioso, ecleticamente singular em sua pluralidade. Será este mais um de meus transes ilusórios? De novo, aquele dia, né, no caso, você tinha me passado 5 pix de 1000, né? E eu gostaria também de encerrar com um poema que representa as mulheres, todas as mulheres, né? Quem me sugeriu a pesquisa do doutorado sobre Flor Bela Espanca foi o Wesley. E eu procurei muita coisa sobre a Flor Bela e tem um poema para a Flor Bela, que eu gostaria de ler, porque a Flor Bela foi uma das primeiras feministas, embora ela não tenha se reconhecido como tal, mas foi uma das primeiras mulheres que ousou desafiar a sociedade portuguesa e falar desse sentimento feminino, né, de tristeza em relação à dominação. Flor Bela, flor e bela.
Que carrega uma mulher dentro de si, que dou das fantasias a mente cria? Ao iludir-se no amor que construiu, sua vida ficou sem som e melodia. Seus tristes ais são só enganos, aos quais ilusionou loucos amores. Perdido o senso, ela vendeu seus planos, mergulhou num mar de medo e de dores. Donde andariam seus sonhos, enfim? Os que plantou e caíram no caminho? Na solidão, perdeu seu arlequim. Vida abreviada, paixão destemida. Sofreu, morreu jovem, eis seu triste fim. Foi flor, foi bela, bela e atrevida. Que mais mulheres sejam belas e atrevidas sempre. Eu até bem pouco tempo, eu não me considerava feminista. Eu sempre dizia, eu sou feminina, não sou feminista. E aí, sabe, o tempo vai passando, você vai observando, vai olhando. Aí hoje eu já digo que eu sou feminina e feminista. Não tem como não ser. Né? Não tem como não ser. Na nossa atual conjuntura, não. Não, impossível. Com relação à língua, estava falando sobre Portugal, eles assinaram o acordo ortográfico, mas ele não é usado em Portugal, porque eles continuam com as mesmas... Não alterou absolutamente nada. Inclusive, surgiram vários movimentos contrários para que o governo voltasse atrás. Então, realmente faz sentido tudo que você falou a respeito, porque foi uma coisa política apenas, nada mais. E a maioria das pessoas não usa hoje, principalmente com relação ao hífen, por exemplo, é completamente ignorado. Eu tenho pego vários textos, se observar nas redes sociais, você vai ver isso. Então, é inútil, né? Quem quer falar mais alguma coisa? Porque nós temos ainda 7 minutos. Eu gostaria de só colocar uma fala que eu gosto muito, do Frederico Garcia Lorca, que diz assim: No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre, estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediria medio pan e um livro. E aí eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui, fome de quê que vocês têm? Né? Se eu estivesse com fome, eu não pediria apenas um pão, eu pediria meio pão e um livro, né? E aí nós temos a música dos Titãs lá, comida, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E talvez a literatura seja a nossa salvação neste caos. Eu acho que a leitura dentro da educação, o ensino é a salvação para o país. A gente sabe disso. Agora, como convencer os políticos a mudar? É a única maneira do país de ter desenvolvimento. Alguns anos atrás, eu criei um post de uma mulher, um desenho, uma mulher grávida, lendo o livro. Ela está lendo para o filho, que está no útero. Então, a única maneira é essa. Tem que começar a ler desde o útero, já para que aquela criança seja no futuro um futuro leitor. Não tem jeito. Nós temos que criar leitores. E a única maneira é essa, porque o que está aí fora não tem mais jeito.
eu acho muito difícil você pegar e tentar fazer essas crianças nas escolas, com todos os tablets e celulares, ler. Como que você vai mudar? Vai pegar os livros que você tem atrás aí? Não vão ler. Então, eu acho que a gente tem que criar leitores, tem que começar desde o útero. E a Sociedade Brasileira de Pediatria sugere, eu até tenho no almanaque literário, um texto. Os médicos, eles sugerem aos médicos pediatras para escreverem livros para os pais lerem para seus filhos, desde sempre, desde pequenininho, até como uma prática diária para melhorar a situação das crianças também. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro disso, começar a ler desde o útero. Gestar um leitor. Não tem jeito. Essa questão é sempre interessante, porque eu trabalhei sempre com crianças, né? Fazendo projetos de educação ambiental. Só vou colocar rapidinho, né? Aí Sim. Dia de manhã na escola, a diretora chegou e disse, tem uma mãe aí querendo falar contigo, mas eu vou participar da reunião. Eu disse, tudo bem. Aí, tá, a mãe veio reclamar, né, e disse assim, escuta, eu queria saber quem é o senhor, porque a minha filha estava no WhatsApp ontem à noite, 11 da noite, dizendo que estava num grupo escrevendo um poema. Eu disse, quem é ela? Eu disse, muito prazer, o senhor é a mãe dela? Tudo bem e tal. Depois, estávamos escrevendo. Assim, o senhor não acha muito irresponsável para uma aluna que tem que estar 7 da manhã na escola, 11 da noite estar no celular? Eu disse, acho. Pergunta para ela e leia todas as mensagens lá, porque foi a primeira pergunta para todo mundo a hora que chegou 10 horas. Porque a hora que chegava 10 horas aqui em casa, o filho ia para a cama e não ficava perguntando se podia usar o celular, se podia fazer coisa. Não, você vai, porque amanhã, 6 da manhã, você vai estar de pé. Então, nós temos uma conjugação de várias coisas. Não existe o limite, não existe o incentivo. A tecnologia, eu acho que não é nem um pouco culpada disso, porque eu usei dela para atuar para incentivar, e eu encontro, às vezes, pessoas aqui no interior que não têm acesso a um livro que dê para comprar, mas eles têm um celular e eles leem lá. Então, nós precisamos descobrir o que faz aquele ler. O que faz ele ler é aquilo que, você não perguntou da fome? Às vezes pode ser que ele não queira literatura, mas incentiva ele a ler direitinho o manual da máquina que ele tem que usar lá, porque ele sabe que se ele não usar direito, ele não planta direito e não come, ele começa a ler. Aí daquilo ele chega, você manda alguma outra coisa para ele e ele vai lendo. Mas qual é o veículo que ele tem? O veículo dele é digital. Entende? Eu penso que o problema não está no veículo. O problema está na nossa forma de chegar, na nossa forma de incentivar. Eu acho que é porque eu sou sempre aquele que incentiva, insiste, né? Então, eu vejo muito por essa linha, né? Essa leitura para criança de pequeno, né? Todo mundo, quando tem aí, tá esperando e coisa, faz o quê? Dá uma lista para eles, ouve essas músicas aqui, leia essas histórias. Mas tá só na gestação. Começa ali. Né? Por quê? Porque eu sei que isso funciona. Isso foi feito aqui em casa e tem outros lugares que foram feitos e funcionou. Então, eu creio que o veículo não é o problema é a nossa atitude com o veículo. Isso eu vejo bastante. Não sei, Wesley. Opinião minha. Só queria agradecer por esse momento, por a Cleusa ter permitido que eu participasse desse momento tão íntimo, tão pessoal dela,
e tão especial. E eu queria dizer apenas que a poesia é como um grito. Quando ele não cabe dentro de nós, nós colocamos em versos. E aí os versos gritam por nós. Não é? Quando nós temos que romper o silêncio, nós usamos a poesia. Obrigado. Bem isso. Obrigada. Aliás, já está no fim? Já Já. está no fim? 16h30. Só agradecer, eu já estou devendo uma caixa de vinho para comemorar. E eu quero conhecer o seu livro de poemas, Cláudio, também. Sou curioso, quero conhecê-lo. Depois eu falo com a Cleusa aí para a gente chegar no caminho aí, se cruzar, e eu ler o seu livro também. Tá. Quando eu enviar o meu, eu envio do Cláudio junto. Daí. Tá certo, eu tenho mais facilidade de chegar ao Cláudio. Mas é isso. Perfeito. Obrigado pela participação de todos. Espero que tenham gostado. Nós teríamos também a minha sócia, Nancy Pena, mas infelizmente ela teve um contratempo e não pôde estar presente. E muito bom. Eu gostaria de saber onde compra o teu livro. Por enquanto, estou pedindo para entrar em contato comigo, né, pelo Messenger lá do Facebook. Eu não estou deixando o telefone, nada, mas tem um amigo meu de Francisco Beltrão que ele está vendo para colocar num site aí para mim, tudo certo, para divulgação. Então, daqui uns dias vai estar. Mas, por enquanto, quem estiver interessado nesse e nos outros, pode entrar em contato comigo nas redes sociais, o Messenger, o Instagram, que eu dou um jeito. Eu já enviei um para um professor no Rio de Janeiro, um para o Mato Grosso, já está indo. Já está indo. Vamos também incluir na livraria Leia Livros. Porque aí vai para o... Nós já devíamos ter feito. Vai para o Facebook e Instagram também. Né, que eles chamam de loja. E aí entra em contato comigo que eu envio pelo correio, né? Eu estou fazendo o envio pelo correio. Autografado. Sim, autografado, com certeza. Uma honra. Obrigada, então, Neuza. Só gostaria de dar um conselho útil, né? Para as pessoas. Saia de um livro e inscreva-se na vida. O mundo se tornará mais amplo. Com certeza. Pessoal, vocês não conseguem me ouvir? Falar sobre a poesia. Me ouvem? Eu estava fazendo... Consegue me ouvir? Terminou. Sim. Alô? Sim, Neuza. Não, eu estou falando faz um tempo aqui, daí vocês continuam falando, acho que vocês não estão conseguindo me ouvir, daí eu saí, voltei várias vezes. Então agora estão me ouvindo. Agora sim, que eu acho que estava desligado. Então, eu acho que estávamos ouvindo umas vozes por trás que vinha do teu microfone. Aí eu cortei o microfone aqui. Por isso. Não, bem por isso. Aqui já terminou? Eu vi ali no chat do Facebook quantas frases carinhosas, quanto elogio, Cleusa. Nossa, parabéns. Eu tentei entrar para ver, e daí lá tem bastante elogios. E também quero agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui nesse grupo, né, como convidada. Nossa, aprendi muito nessa live de hoje, fiquei ainda mais interessada em ler os livros do Cláudio, agora os livros do Wesley. Nós temos que trocar mais figurinhas. E espero que você seja só sucesso, e que essa inspiração sempre mais. Nunca morra em você esse sonho aí, e continue gritando por meio dos poemas, já que o Wesley falou que a poesia é um grito, eu quero ouvir muitos dos seus gritos ainda, maravilhosos. Obrigada a todos. Que eu ia comentar sobre a poesia é o alívio da alma, porque, como você falou antes, a gente escreve, né, para aliviar o que está dentro. É um turbilhão, né, Cleusa? Sempre um turbilhão, e aí você vai e escreve para dar um alívio. Ajuda. É um shake de ideias que a gente bate e não sabe onde vai, que gosto vai ter. Eu quero convidar vocês e todas as pessoas que estão acompanhando para, à noite,
já vai estar disponível no Almanaque Literário. Eu vou divulgar nas redes sociais o link, a entrevista que a Cleusa me enviou, uma entrevista que fala bem mais, que vai estar publicada à noite. Aí vocês já aproveitam e conheçam o Almanaque Literário. Obrigado, Cleusa. Vai ser um sucesso. E a gente está na torcida do Oceanos, Jabuti, e tem mais um que eu até marquei seu nome. Não, mas eu já olhei, mas é para Sul. Poetas Gaúchos. Eu tenho que ver melhor contigo esse edital. Eu domino o ano, né? Ou a Editora Gaúcha. Então tá. Conversamos. Eu entendi que era só para Poetas Gaúchos, mas temos dois, então. Eu até mencionei, porque a editora tem que ser gaúcha e pode participar. Então, temos os dois para escrever. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Tudo de bom, muito obrigado. Obrigada ao apoio da editora, ao acompanhamento em toda essa criação, a você e a Nancy Pena também. Meu agradecimento, meu carinho. Disponha. Uma vez leia livros. Eu já li eu já estou no 16º livro esse ano. Vai ter o Literatura Inspira Poemas 2.